Quero convidar você que está aí ainda nos acompanhando, se você puder e tiver a liberdade no teu espírito de fazer isso, que você possa compartilhar, né, o link dessa live com mais alguém, porque eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias. Na simplicidade do Evangelho, eu quero compartilhar com você e com mais pessoas que puderem estar junto conosco nessa oportunidade, em nome de Jesus. Queridos, nós obviamente amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Eu acredito fielmente que mesmo que passemos momentos de dor e aflição e angústias naturais da vida de cada um de nós, dos percalços da vida, nós precisamos desesperadamente desenvolver um coração grato ao Senhor, por sua bondade e misericórdia de ter nos escolhido. Imagine um Deus tão grande como Ele escolheu alguém tão pequeno, tão ínfimo, tão inferior como eu, para fazer a sua habitação, a sua morada. Mas Ele fez isso e por isso nós o agradecemos e rendemos a Ele todo louvor, toda adoração que Ele é digno. Compartilhe aí, querido, em nome de Jesus. Compartilhe com mais alguém. Compartilhe aí no seu feed aí, para que mais pessoas possam entrar e estar conosco, para também se fortalecer, se edificar na palavra do Senhor junto conosco, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! A palavra que eu quero compartilhar está no livro de João. Estava na minha mente. Só um minuto, queridos, eu vou achar já aqui o texto que eu quero compartilhar nessa oportunidade com você que está aqui comigo. Só um segundo. É isso mesmo. 42. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 12 e o versículo 42, também o 43. Grave bem esse texto no seu coração. Jesus está falando aqui, queridos, com homens conhecedores da palavra de Deus, da lei, e Ele está compartilhando as coisas do reino com estes homens que deveriam ser conhecedores de tudo aquilo que Jesus estava dizendo, e o eram. E no versículo 42 culmina com esta narrativa que vou compartilhar com você nessa oportunidade. Diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Queridos, eu quero chamar a atenção para esse texto, porque apesar disso ter sido um fato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás,
a verdade dessa palavra, a verdade desse princípio, ele se aplica até hoje. Muitas pessoas têm temores, já ouvi de pessoas que têm medo de abrir a Bíblia, de ler uma Bíblia, porque há coisas muito complexas, e de fato são. A Bíblia, ela narra o relacionamento, ela narra histórias, ela narra a vida de personagens que trazem no seu conteúdo princípios, verdades e valores que são aplicáveis às nossas vidas. Eu costumo dizer que nem tudo que a Bíblia está narrando é sobre mim, mas tudo que está escrito na Bíblia é para mim, no sentido dos seus valores, das suas verdades, dos seus princípios. Note que este texto está dizendo que naqueles dias, enquanto Jesus ministrava, enquanto Jesus pregava, muitos das autoridades, dos homens de posição, de nome daquela época, creram naquilo que Jesus estava anunciando. Mas eles não confessavam publicamente que acreditavam, porque eles tinham medo das opiniões, eles tinham medo do que seria dito acerca deles, do que seria feito com eles, por causa da sua posição, talvez, na sociedade, por causa talvez dos seus negócios. Você imagine as complicações, né? Hoje nós vivemos dias em que temos observado empresas que tomam determinadas posições serem boicotadas por um grupo de pessoas, né? Quando alguém afeta um grupo da sociedade com o seu marketing, com a sua abordagem, ele acaba sofrendo uma espécie de boicote, né? Hoje aí fala-se de um cancelamento, né? Nas redes sociais, nas mídias, onde tem levado inclusive pessoas a tirarem a sua própria vida, por causa que elas não aguentam a pressão. Então imagine aqui o contexto daqueles dias, eram muito semelhantes ao que nós estamos observando, vivendo aí na nossa sociedade. E por causa disso eles não confessavam Jesus, não confessavam a sua fé, eles não confessavam naquilo que eles estavam crendo, baseado no testemunho de Cristo e na palavra do Senhor. Uma coisa que eu acho fantástica, maravilhosa acerca do ministério de Jesus, é que tudo que Jesus fez, tudo que Jesus praticou, estava firmado na palavra, no Pentateuco e nos profetas. Sabe, isso me consola o coração, porque hoje nós estamos ouvindo tantas pessoas com tantas palavras, com tantos assim diz o Senhor. Quando nós colocamos aquilo que estão dizendo junto à palavra de Deus, nós vemos que não tem nada a ver. Então, se o próprio Jesus, queridos, teve uma vida firmada, uma vida baseada na palavra, isso para mim é consolo, porque eu também posso ir nesse mesmo caminho. Não é fácil, porque não foi fácil para Jesus. Tanto não foi fácil para Jesus que ele sofreu e ele morreu por causa da palavra. Nestes dias que nós estamos vivendo, homens e mulheres verdadeiramente tementes ao Senhor, que buscam andar de acordo com a palavra de Deus, vão sofrer. Não tem coisa diferente para nós, porque você vai ser um entre milhares indo numa direção contrária. Você vai ser alguém que antigamente falávamos remando contra a maré, mas hoje não. Você vai estar subindo cachoeira a nado, porque obedecer a palavra vai contra o que muita gente acredita hoje para si.
né? Mas a palavra era usada pelo próprio Jesus. Então, o testemunho de Jesus e a palavra mostrava para aqueles fariseus, para aquelas autoridades daqueles dias, que o que Jesus estava dizendo era a verdade, mas eles não podiam confessar, porque temiam o que iria acontecer com eles. Esses dias têm ardido no meu coração. Quando Jesus diz, Ele nos ensina na oração: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E eu olho para a nossa vida hoje aqui na terra. Em muitas situações, em muitos momentos, nós não estamos vivendo a vontade de Deus aqui na terra como ela é no céu. Eu tenho certeza que se você analisar a sua vida, como eu analiso a minha, você vai notar que você tem sido uma pedra de tropeço para a ação de Deus, para a ação do Espírito Santo. Muitos na igreja com um evangelho falso, um evangelho medíocre, um evangelho baseado por baixo, nivelado por baixo, com oratórias e com discursos, mas sem nenhuma vida, sem nenhum testemunho, e acabam deturpando e destruindo uma verdade de Deus, uma verdade tremenda de Deus para as nossas vidas. Mas aqueles homens naqueles dias tinham vergonha, como hoje nós temos, muitos de nós têm. Não declaramos em nossos locais onde convivemos, família, amigos, a nossa fé, porque temos temores. Olha, queridos, o texto termina aí no 43 dizendo assim, ó: eles não confessavam Jesus para não serem expulsos da sinagoga. E o 43 diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha que sentença terrível, queridos. Nós estamos hoje numa sociedade diferente dessa. As pessoas hoje são diferentes desses homens. Sabe, é o questionamento que eu faço para mim mesmo. E quando eu olho, muitas vezes eu me apanho sendo vítima de uma situação dessa. Sabe, quando eu começo a tentar massagear o ego de alguém para não perder o carisma, o carinho, a intimidade com essa pessoa, mas eu não estou a amando de fato e de verdade, porque quando eu não digo a verdade a ela, com medo de perder a consideração, de perder o companheirismo dela, eu estou negando o Senhor e permitindo que a vida dessa pessoa seja destruída. Aqueles dias eram dias como hoje, também difíceis hoje. A sociedade hoje vai muito bem, obrigado, nas suas próprias vidas. Nós temos hoje um número enorme de pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor, um número ainda crescente de pessoas que se intitulam desengrejados. Esses dias eu ouvi de alguém que deixou de congregar porque começou a ler a Bíblia. Que absurdo, queridos! Alguém que começou a ler a Bíblia disse que deixou de congregar porque a Bíblia mostrou para ele que ele não devia congregar. Que evangelho, que Bíblia que ele está lendo? Que Jesus que ele está vendo? Um Jesus que tinha todo o poder e autoridade nos céus, mas veio para a terra. Chegando na terra, quando ele começa o seu ministério, a primeira coisa que ele faz é se unir às pessoas, congregar. Como que alguém pode dizer que lendo a Bíblia entendeu que não precisa congregar? Misericórdia, meu Deus, misericórdia eu peço, porque é uma geração que está completamente desnorteada, completamente fora do trilho, fora do eixo. O que o Senhor quer para a nossa vida, o que Ele determinou para nós, encontramos nas Sagradas Escrituras. E aquilo que o Senhor fala conosco é confirmado na palavra. Mas naqueles dias, os homens escolhiam mais a glória dos outros homens
eles preferiam mais a glória dos outros homens do que a glória de Deus. Nós vemos pessoas hoje, pessoas maravilhosas. Eu tenho pessoas que meu coração arde de amor, de carinho por elas, mas que para agradar os homens têm feito coisas absurdas. Vocês têm observado os canais aí, queridos. Eu quero, em nome de Jesus, aproveitar essa oportunidade de usar uma internet, de usar um canal de rede social para compartilhar, para interagir com a palavra do Senhor, não porque eu tenho uma pretensão de ter likes e de ter isso e de ter aquilo. Quando eu peço para você compartilhar, é realmente que as pessoas ouçam a palavra, recebam a palavra. Mas pessoas hoje na sede, na fome de terem likes, de terem compartilhamentos, fazem, dizem, aprovam coisas absurdas, coisas contra a palavra do Senhor. Sabe por que elas fazem isso, queridos? Porque elas preferem mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós precisamos desesperadamente nos voltar para o Senhor. Hoje, naqueles dias já havia tanta coisa que era boa, que eles poderiam analisar, que eles poderiam verificar, e eles viram isso, eles acreditaram em Jesus, mas ainda assim eles preferiram a glória dos homens. Também os nossos dias não têm sido diferentes, é a mesma coisa hoje. Mesmo que as pessoas analisam as coisas, elas não querem o Senhor. Olha comigo aqui no livro de Marcos, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Marcos, no capítulo 4, ele fala algumas parábolas. Ele fala a parábola do semeador, né? Nós conhecemos muito bem essa parábola que diz que ele saiu lançando sementes, e a semente é a palavra do Senhor que foi lançada em 4 tipos de solos. E um dos tipos de solo que me chama muita atenção, esse tipo de solo aqui, é o Marcos capítulo 4 e o versículo 18. Ele diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Na mesma verdade, na mesma linha do João 12:42, queridos, é os nossos dias quando a palavra é semeada e essa palavra é entre espinhos, essa terra, esse coração que é entre espinhos, ele recebe de bom grado a palavra, ele gosta dela, ele se identifica com ela, mas as coisas que estão à sua volta, as propostas, as seduções do mundo à sua volta são tão grandes que ele decide pelas coisas do mundo e ele abandona a palavra. O que eu quero compartilhar com você, o que eu quero pedir para mim e para você nessa oportunidade que está nos assistindo ou que vai assistir esse vídeo depois, que você saiba fazer escolhas, que você não escolha baseado numa situação e um contexto temporal, finito, passageiro, como aqueles homens escolheram a glória dos religiosos da época, dos influencers da época. Que você tome uma decisão baseada numa fé firme, firmada num firme fundamento que é a palavra do Senhor, sabendo que quando você toma uma posição como essa, de preferir a glória de Deus, você vai sofrer algumas situações, inevitavelmente.
mas é justamente porque você preferiu a glória de Deus, que é eterna. Você preferiu a intimidade, a amizade com o Senhor, que é eterna. Então permaneça nela. Mesmo que você sofra, mesmo que alguns amigos se afastem de você, mesmo que alguns familiares te desertem, te excluam socialmente, faça a escolha pela glória de Deus e não pela glória dos homens. Escolha a glória de Deus e não a glória dos homens, porque eu tenho certeza que você sabe que há um Deus. Você reconhece que Jesus veio a esse mundo morrer em nosso lugar. Eu tenho plena convicção disso, mas talvez você está sendo sufocado. Talvez você pense, vou padecer, vou morrer, vou perder isso, vou perder o emprego, vou perder aquilo. Tudo que nós perdermos nessa vida para ganharmos em Cristo é absolutamente insignificante, incomparável. Nosso Deus é incomparável, queridos. Então prefira Cristo, prefira a glória dele, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa oportunidade fazer uma oração por mim e por você, para que o Espírito Santo, o nosso professor, o nosso guia, o nosso mestre, continue ministrando em nossos corações a sua palavra, e que nós possamos, nos dias em que estamos vivendo, dias de lutas e desespero, não deixarmos que as coisas à nossa volta nos sufoquem, mas nós tomarmos uma posição em Cristo, não baseado em meninices, em gritarias, em transes, não, baseados numa fé firme, firmada num sólido fundamento, na palavra do Senhor, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar com você. Pai, nessa noite, ou talvez em outro momento, em outro horário, quando os teus filhos irão ouvir essa palavra, Senhor, nós queremos clamar a Ti, eu quero clamar a Ti nessa oportunidade. Eu sei que as coisas à nossa volta, Pai, são terríveis, as seduções, os projetos do maligno contra as nossas vidas são tremendos, mas eu quero clamar a Ti, ó Deus, que já venceu todas essas coisas na cruz do Calvário. Eu quero clamar a Ti, ó Pai, que o Senhor também venha vencer em nós. Nós queremos, ó Pai, ser vencidos. Nós queremos, ó Deus, que o nosso orgulho seja vencido, que toda soberba seja vencida, que toda preocupação, ó Deus, com o alheio, com as pessoas, com as opiniões sejam vencidas. Nós queremos que todo o medo seja vencido. E nós venhamos, Pai, ter uma vida coerente com a daqueles que fizeram a melhor escolha de suas vidas. Aqueles que preferiram o Senhor, que preferiram a glória do Senhor e confessaram diante dos homens isso, do que aqueles que preferiram a glória dos homens. Que o Senhor, Deus, derrame graça sobre nós, compreensão e entendimento da Tua palavra, Pai. Que nós tenhamos uma vida cheia da luz do Senhor, cheia do sal do Senhor, que venhamos transbordar isso para outras vidas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, você já é mais que abençoado. Se você puder, mais uma vez eu te peço, eu vou deixar essa live salva, compartilhe com alguém, que ela também tenha uma oportunidade de ser impactada pelo Senhor, como nós temos sido, como eu tenho sido, em nome de Jesus. Aleluia.